Olá, eu me chamo Thaís. O artigo escolhido é Análises comparativas e relações filogenéticas de genomas mitocondriais completo de 3 espécies de besouros do gênero Dermestes de importância forense. Bom, a mitocôndria é o lugar onde ocorre a respiração e produção de energia. Por isso, ela desempenha um papel significativo no metabolismo celular e carrega seu próprio genoma. Ele é organizado em um conjunto de 37 genes, sendo 13 deles codificadores de proteínas, 22 genes de RNA transportador e 2 genes de RNA ribossomal, e também uma região controle não codificante. Bom, essa organização e orientação são de maneiras diferentes em metazoários. Essa diversidade os torna uma ferramenta alternativa valiosa para a identificação de espécies e estudos filogenéticos em nível genômico. Os besouros eles pertencem à ordem Coleoptera e representam cerca de todas as espécies registradas, tendo impactos cruciais em diferentes campos. Espécies necrófagas desse estudo do gênero Dermestes têm alta importância forense para a estimativa do intervalo pós-morte mínimo, porque é, eles podem oferecer essa estimativa em até 2 meses após a morte, de acordo com a espécie. Por isso, a identificação correta das espécies e a estimativa da idade das larvas, elas são essenciais. Então, assim, como há uma riqueza de espécies, identificar por morfologia requer conhecimentos especiais e muitas vezes leva muito tempo. Assim, resolver esse problema provou ser um desafio difícil, devido à sua excepcional riqueza de espécies, características morfológicas desafiadoras e dados moleculares esparsos. Então, cerca de 90% das espécies de coleópteros descobertas pertencem à subordem Polífaga. Destas, poucas espécies com genoma mitocondrial completo registrado no GenBank. Então, devido ao seu efeito na investigação forense, a caracterização do genoma mitocondrial das espécies do gênero de Dermestes pode ter importância crítica. Dessa forma, o mitogenoma completo de 3 espécies de Dermestes, Dermestes T. salatocolis, Dermestes frisci e Dermestes coarctatus, foram comparados com outros mitogenomas da infraordem Bostrichiforme. Além disso, as relações filogenéticas dentro da infraordem de Bostrichiforme foram examinadas usando codificação de genes dos mitogenomas, a fim de fornecer uma base filogenética robusta do gênero Dermestes, que pode ser usado para estudos evolutivos adicionais em nível genômico. Então, para entender a taxonomia, coloquei aqui os besouros, eles pertencem à ordem Coleoptera, e a subordem que estamos estudando é Polífaga, infraordem Bostrichiforme, superfamília Bostricoide, família Dermestidae e gênero Dermestes. Para material e métodos, foi feita a amostragem e sequenciamento. Então, espécimes de adultos dessas 3 espécies, elas foram coletadas em diferentes florestas na Coreia do Sul entre os anos de 2015 e 2017, devidamente identificados morfologicamente. Depois foram depositados sob uma numeração específica no Departamento de Medicina Legal da Universidade da Coreia, com preservação em etanol. Foi feita também a extração do DNA nuclear e mitocondrial usando kits específicos, de acordo com o fabricante. Foi construída também a biblioteca genômica e foi feito o sequenciamento. Em seguida, foi realizada a análise do DNA do genoma mitocondrial, utilizando uma ferramenta específica. Os genes foram anotados, processados, genes codificadores de proteínas, a sequência deles foi recuperada no GenBank para alinhamento. Foi utilizado também ferramentas para fazer a predição da estrutura secundária dos genes codificadores de proteína, assim como cálculo e medição de assimetrias presentes no genoma, e também foi utilizado um programa específico para identificação das repetições em tandem, na região controle.
Por fim, foi realizado análise filogenética, consequências da infraordem Bostrichiforme e 16 sequências de outras infraordens dentro da subordem Polífera. Para análise filogenética, foi utilizado programas para construção e análise dessas árvores e também um editor para as árvores que foram obtidas. Como resultado, nós temos aqui dos dados complementar a esquematização do genoma mitocondrial, do Dermatitis thalassocoliis, Dermatitis friski e Dermatitis coarctatus. Bom, as setas, elas indicam a orientação da transcrição gênica e as cores indicam o grupo de genes. Então, as setas na cor amarelo representam genes que codificam proteínas, as setas na cor vermelha representam genes que codificam RNA ribossomal, na cor roxa representam genes que codificam RNA transportador e a seta na cor cinza representa a região controle. A gente pode observar que aqui o genoma mitocondrial de Dermatitis friski e aqui Dermatitis coarctatus, eles têm as ordens e orientações genéticas das 3 espécies, na verdade, eram idênticas às de outras espécies dentro da infraordem Bostrichiforme. O comprimento dos pares de bases deles, respectivamente, 16.218, 15.873, nessas duas últimas espécies, tanto Dermatitis friski e Dermatitis coarctatus têm o mesmo tamanho de pares de bases. Aqui, nessa tabela de dados complementares, a gente pode verificar diferentes tamanhos de mitogenomas dentro da infraordem Bostrichiforme. E só para mostrar que um estudo anterior ele tinha sido realizado, e aqui tem o mitogenoma do Dermatitis maculatus, que é maior, né, com tamanho de 16.390 pares de bases, do que os mitogenomas dessas 3 espécies do presente estudo. Aqui, nas tabelas 1, 2 e 3, nós vamos falar sobre a distribuição, a anotação e organização completa do genoma mitocondrial dessas 3 espécies. Então, a gente consegue verificar aqui os 37 genes mitocondriais e as suas divisões. Então, podemos ver que o tamanho do RNA transportador eles variam de 62 a 72 bares de base, e também os genes mais curtos, pode-se ver que foram o ácido aspartico, o glutâmico e também a treonina. E a gente pode ver também que os códons de iniciação mais utilizados foi o ATT, o ATA e o ATG, e os códigos de terminação também mais usados, o padrão mais visto foi o TAA, o TAG e uma forma incompleta do TAA. A gente pode ver também sequências intergênicas presentes nesse DNA, nos DNAs mitocondriais das 3 espécies. Aqui a gente consegue observar que os pares de bases do gene mitocondrial, eles representam de 68,1 a 69,60%. E também que a região de controle em insetos fica na região aqui entre o 12S do RNA ribossomal e também a isoleucina do RNA transportador. A gente pode observar também que, apesar de Dermatitis friski e Dermatitis coarctatus ter mesmo a orientação genética
e também o mesmo tamanho de pares de bases, eles têm uma diferença de 84% em suas sequências. Pode-se observar também que os baixos níveis de similaridade de sequência primária entre os táxons levaram à sugestão de elementos estruturais conservados. Aqui, nessas 3 tabelas que vamos ver à frente, dos dados complementares, nós podemos observar a distribuição dos nucleotídeos, usando os genes codificadores de proteína, que são esses 6 genes. Então, aqui em Dermestes tessalato colis, a gente pode observar que o padrão de distribuição de adenina e timina, o genoma ele é composto com maior porcentagem de adenina e timina do que de guanina e citosina. A gente pode ver também que os valores GC eles são negativos aqui nas 2 últimas colunas. Os valores de guanina e citosina eles são negativos, indicando que há mais bases citosina do que guanina, e apenas 5 valores de adenina e timina são positivos para os genes codificadores de proteína, para a fita negativa, indicando que em ambas a quantidade de timina é superior à de adenina. Isso é o que a gente consegue observar como a simetria do genoma, o que está representado nas 3 tabelas. Porém, a gente vê aqui que a distribuição de nucleotídeos de Dermestes prisca e Dermestes coarctatus, apesar do tamanho e orientação genômica ser idêntica, a distribuição dos nucleotídeos, elas são diferentes. A figura 1, ela representa a mesma coisa que a tabela dos dados complementares, as 3 tabelas, elas mostram. Então, os valores skills, que são a inclinação, né, do mitogenoma, a gente vê o padrão aqui de distribuição de adenina e timina e guanina e citosina. E o que isso representa? Que os valores de guanina e citosina eles são fortemente negativos, enquanto que a distribuição de adenina e timina, são fracamente positivos. Então, essa inclinação de adenina e timina e guanina e citosina é comum para outras espécies de Bostrychiformia. Então, a gente vê aqui, ó, Dermestes prisca, Dermestes coarctatus e também Dermestes tessalato colis. Em exceto, esse padrão, ele se diferencia nas espécies Lasioderma serricone e também Anobide espécie, que o padrão de distribuição de adenina e citosina ele é ligeiramente negativo. Então, em comparação com o uso de códons no genoma mitocondrial, ele é diferente nessas 3 espécies dentro de Bostrychiformia. Aqui, na figura 2, a gente pode observar que o códon mais utilizado em genes codificadores de proteína foi a leucina, nessas espécies aqui, Dermestes tessalato colis, Dermestes prisca e Dermestes coarctatus. E também o Dermestes maculatus, que foi sequenciado o mitogenoma dele em um estudo anterior. E esse padrão aqui, ele se repete. Então, o mais utilizado foi a leucina e o menos utilizado, quanto a cisteína, foi o cólon menos usado no gênero Dermestes. Só que a mesma proporção, ela também foi encontrada nos outros genes codificadores de proteína na infraordem Bostrychiformia. Então, a gente pode ver aqui o mesmo padrão. A leucina, mais utilizada em outras espécies, e a cisteína é o códon menos utilizado. E, por fim, aqui em análises filogenéticas, a gente pode encontrar
na figura número 3, que dentro da subordem polífaga foi utilizado Bostrichiformia como grupo externo, para fazer a comparação, e 4 outras infraordens, utilizando 4 espécies como resultado dessa análise dessa árvore filogenética. E aqui a gente pode ver que o clado de Dermestes coarctatus, Dermestes frisci e Dermestes maculatus, junto com Dermestes thessalatocoles, formam um grupo monofilético. A gente pode ver que, com base na árvore filogenética, as espécies desse gênero, elas formam um clado monofilético na infraordem Bostrichiformia. A gente pode ver também que Dermestes coarctatus, ele divergiu um pouco de Dermestes maculatus e Dermestes frisci. Ele divergiu um pouco. E por mais que a árvore filogenética tenha sido reconstruída com base em genes codificadores de proteína, as regiões de controle, elas não codificantes dessas 3 espécies, elas mostram resultado semelhante. O tamanho e as sequências das regiões de controle de Dermestes coarctatus e Dermestes frisci, elas foram mais semelhantes que de Dermestes thessalatocoles. Pode haver também uma correlação entre a evolução dos genes codificadores de proteína, bem como a evolução das regiões de controle. A gente pode ver também que a subordem Bostrichiforme, ela forma um grupo polifilético. E por que isso seria? Seria porque as espécies, de acordo com essa árvore filogenética reconstruída, as espécies tem um clado que inclui as espécies Lasioderma serricorni e Stegobium panicium e Derodontide. Eles têm, essas 3 espécies, elas têm uma relação de grupo-irmão com as espécies Dermestes. Então, esse clado, ele agrupou-se mais próximos das espécies de Cucuidiformia do que de outras espécies da infraordem Bostrichiformia. Por isso, se justifica que essas 3 espécies, por isso que se justifica que a subordem Bostrichiformia forma um grupo polifilético. E como conclusão, o genoma mitocondrial completo é um dado útil para estudos de identificação filogenética. O presente estudo fornece genoma mitocondrial completo das espécies Dermestes thessalatocoles e de frisci e também Dermestes coarctatus, de importante gênero forense. Comparativamente, os mitogenomas têm tamanho um pouco diferente, mas ordens genéticas idênticas. As ordens e orientações dos genes do mitogenoma são idênticas às do mitogenoma do ancestral em comum. Além disso, são investigadas as relações filogenéticas das espécies do gênero Dermestes na superfamília Bostricoideae. Os dados apresentados nesse estudo fornecem informações para a identificação molecular de espécies de Dermestes e estudos filogenéticos de espécies de Bostricoide. Então, aqui eu termino a minha apresentação. Obrigada.